Fala pessoal, e o Corinthians que venceu mais uma ontem e se prepara para o clássico contra o time do Palmeiras. A torcida já colocou pressão no time e agora o time está preparado para enfrentar o time do Palmeiras no clássico, no derby, neste meio de semana. Mas e aí? O que é que vocês acharam aí da vitória do Corinthians ontem? Vamos dar uma olhadinha aqui no que a mídia falou sobre essa vitória por 1-0 aí do time do Corinthians, com direito a Hugo Souza pegando pênalti aí durante a partida. O Novo Horizontino mostrou uma energia absurda. Mostrou mesmo, jogou muito Trocentas finalizações, ações Verdade. na área rival. Ganhou de quanto? Chutes a gol, bola na trave, pênalti. Mas quem colocou a bola na casinha foi o Corinthians. Vamos ouvir personagens. La verdad, felicitaciones al equipo porque nos complicó. Por suerte tenemos a Hugo, que es un atajador de penales y pudo resolverlo de la mejor manera. La verdad, sí, nos complicaron, ya sea tácticamente, y nos complicaron en la dinámica. Un equipo que conoce bien el estadio, cómo tiene que jugar. Pero lo que me gusta de Corinthians, que en cualquier momento tenemos la reacción, el equipo tuvo mucho coraje, ordenamos tácticamente y los jugadores pudieron responder de la mejor manera. Estamos felices por el triunfo en un partido difícil y complicado, pero estamos contentos porque el equipo el segundo tiempo demostró un poco más de jerarquía, más el juego. Agradecerle a la gente porque cómo nos acompaña, porque prácticamente más de la mitad del estadio todo de Corinthians, y agradecerle por cómo nos apoyan y creo que es un resultado para ellos. Olha, foi impressionante mesmo esse jogo, porque eu me lembrei muito do ditado que tá ali, ó, quem não faz, toma. Olha só, o Novo Horizontino teve 27 finalizações contra 4 do Corinthians. 7 finalizações certas, 2 do Corinthians. 2 a do gol e o chute do Romero na trave, talvez, lá no último minuto. Não sei se trave conta como finalização certa. Pra mim, conta. Eu acho que é um chute do Hector Hernandes no segundo tempo. Sim. Chute de perna esquerda que o Jordi espalmou. Eu diria 3, porque trave pra mim é finalização Pra mim certa. também. Nada é mais perto de um gol do que uma bola na vida. trave. E gol, mas quem colocou a bola na casinha, como diz o amigo Prates, foi o Corinthians, que ganhou de 1-0. Quem não faz, toma. Ah, é chavão, mas ontem funcionou. Acho que foi impressionante, mas não foi surpreendente. Principalmente depois do intervalo. Se você entrasse nas redes sociais, você ia ver muito corintiano falando que vai ser 1-0 o gol do Corinthians. Também pela ineficácia do Novo Horizontino. Eu conversava com o Prates nos bastidores sobre por que esse time não conseguiu acesso à Série A, estando com uma possibilidade muito grande nas últimas rodadas, muito por isso. 2 anos seguidos. Porque é um time que perde muito gol. O Eduardo Batista fica desesperado. Ele não cobra pênalti, embora pudesse ter interferido para decidir o batedor. Né? O cara tirou a bola da mão do outro para errar o pênalti. Ele não chuta. É o primeiro tempo que a gente está vendo aí. Tem bola que o Choca tira, ela vai entrando. Aliás, uma boa opção dele, em vez de ir no cara que chutou, ele vai tentar, né? E conseguiu tirar. Teve bolas na trave, teve o pênalti perdido, teve muito volume de jogo. Os chutes a gol, chegou uma altura do jogo, chegou a estar 8-0 para o Novo Horizontino, antes dessa diferença grande que a gente mostrou. E no segundo tempo, 2 mexidas melhoraram muito o Corinthians, pelo menos o suficiente para fazer um jogo mais decente. O Romero e o Giovani, que até outro dia nem nos planos estava, ele dá assistência para o gol do Alex Santana. A gente já viu muito disso em futebol, né? Acaba pesando uma série de coisas, tradição, camisa, também qualidade dos jogadores do Corinthians, que são jogadores melhores tecnicamente que o do Novo Horizontino. Foi uma vitória, não se pode dizer que justa, do ponto de vista do jogo jogado, mas enfim, o Corinthians passou por um adversário muito difícil. O Novo Horizontino é um adversário que derrotou o Palmeiras, e não em sua casa, derrotou lá na Arena, em Barueri. É um time que poderia ser um time de Série A, é um time que não é de Série A por pouco. Acabou indo o Mirassol, poderia ter ido o Novo Horizontino. Uma vitória importante, mas render futebol mesmo, esse time B para C do Corinthians, não rendeu nada. Mérito do Corinthians, eu sempre gosto de destacar isso, de ter um goleiraço. Porque o Hugo, é cedo para dizer, mas na minha visão ele tem potencial para chegar à seleção brasileira. Ele pega muito, ele
fecha o gol diversos jogos. Essa bola tá numa grande fase. Essa bola que a gente tá vendo aí, na verdade, já tinha saído pela linha de fundo. Mesmo assim, o gol que o Friso perdeu, nem com o manual, hein, prof? Trave, é o famoso hoje não vai entrar. É isso aí. Quando essa bola não entrou, e o Hugo defende um pênalti desnecessário, né? Porque o jogador tá perdendo o ângulo completamente. A vida dele estava se complicando. O Hugo vai lá, faz o pênalti, depois ele acaba defendendo. Eu até brincava, a gente estava aqui na redação vendo o jogo ontem, com o William Tavares, com o nosso Dimas e os companheiros ali, e o jogo estava assim, até aquele momento meio monótono. Eu falei assim, o Hugo arrumou alguma coisa para animar o jogo. Ele fez o pênalti e defendeu o pênalti. Arrumou o pênalti completamente desnecessário, chegou atrasado na jogada, não precisava ter feito o pênalti, mas ele mesmo defendeu. Então, só para dar uma emoção, um calor no jogo naquele momento, que estava um pouco desanimado. Mas depois o jogo teve lá vários momentos a favor do Novo Horizontino, só que o Corinthians venceu o jogo. Tem um estudo, Abel, Diga. Que fala o seguinte, que de alguma forma ele traduz essa velha máxima do futebol, que é o quem não faz, leva, o quem não faz, toma. Os estatísticos que desenvolveram a história da probabilidade de gol, né, expectativa de gol, gols esperados, eles dão uma probabilidade a cada finalização. E eles chegaram à conclusão, depois de observarem muitos jogos, que quando existe um jogo assim, em que uma equipe está muito no ataque, que finaliza muitas vezes, a probabilidade de gol de cada finalização dessas é menor do que quando o adversário vai uma vez ao ataque. Foi o caso de ontem. É o caso de ontem. Uma ou duas vezes, né? Por quê? Como eles chegaram a essa conclusão? Chegaram à conclusão por estatística. Agora, eu trago a minha visão sobre o fato. Quando você está atacando muito, você está focado em atacar, pressionar, você, às vezes, descuida um pouco da defesa. Então, quando o adversário chega no ataque, normalmente ele encontra a sua defesa menos postada do que do time que está defendendo. Então, ontem, aí depois do gol... Foi o caso ontem do Bragantino? Foi um caso... Bragantino não. Do Novo Horizontino. Ontem, desculpe. a gente teve a transmissão oficial do Paulistão, né, da TV lá, a geração oficial, que é da federação, para todo mundo que transmite, ela deu uma estatística um pouco depois do jogo, dizendo o seguinte, distância média das finalizações. Novo Horizontino, 19 metros. Corinthians, 5 metros. Sim. Ou seja, o Corinthians tinha finalizado uma vez. Só que você finalizou a 5 metros de distância. Uma posição mais perigosa, teoricamente. Muito mais perigosa. De dentro da área, né, dentro da pequena área, foi o gol. Enquanto as finalizações com uma distância de 19 metros são de finalizações, em média, de fora da área. De onde é mais difícil, é menos provável que você acerte o gol. Por quê? Porque tinha uma defesa mais postada, mais posicionada ali naquele momento, com mais gente, com mais quantidade, um bloqueio maior. Por mais que o Novo Horizontino tenha finalizado mais vezes, a maioria dessas finalizações não teve a probabilidade de gol tão grande quanto uma das poucas finalizações do Corinthians, que foi o gol, que foi feito uma cabeçada dentro da pequena área. E o Corinthians mudou com as substituições, né? Deu uma melhorada. Desculpa, deu uma melhorada. Mas era difícil piorar, né? Convenhamos que o primeiro tempo... Mas veja bem, assim... O primeiro tempo foi uma coisa de maluco pro Corinthians. Mas né? eu nem entendo que tenham sido, assim, substituições. Claro que teve uma questão de mudança tática e tal. Mas, por exemplo, você não tira o Yuri Alberto para botar o Giovani com a intenção, assim, de, vamos colocar mais qualidade na quinta-feira, né, Eugênio? Claramente o Yuri Alberto entrou, já era algo planejado para sair no intervalo. O Yuri sai para descansar, ele não sai para melhorar o time. É claro que ele coloca 2 atacantes. Ele coloca o Romero e o Giovani. Então ele muda um pouco a configuração da equipe ali, porque ele mantém o Pedro Raul. Mas a saída do Yuri Alberto não seria uma saída de um time que está tentando ganhar o jogo. É para poupar, é para poupar pensando na quinta-feira. E acabou dando certo. Ainda tem a bola que foi o Tchoca que salvou ali. Foi. Que bola que ele tirou, hein? Muito lance. Teve os lances clássicos que a gente fala, assim, o adversário atacou muito. Perdeu o pênalti, bola na trave e bola que o zagueiro tira na linha. São os lances clássicos que você fala quando vai resumir uma partida que a pessoa não viu. Essa, muito provavelmente, muita gente não viu, porque foi um jogo meio escondido ali, né, do convencional. Agora, o que o Rabon precisaria fazer, ele não tinha como fazer, porque não tinha quem armasse esse jogo.
A bola não chegava nos atacantes, porque ele não tinha o Garro, não tinha o Coronado, nem viajou. Então ali ele não tinha como mexer mesmo, ele só tinha como mexer com o Romero. O Giovani, para mim, foi uma surpresa, que até outro dia ele estava fora. De saída, né? Apareceu, e é um jogador interessante. É um jogador interessante. O Ramon falou sobre o Giovani depois do jogo na entrevista e estava explicando. O Giovani tem contrato até o meio do ano com o Corinthians. E parece que era uma coisa do próprio jogador, tá meio que assim, ele não fazendo lá muita força para jogar, porque não deve continuar. E que o Ramon disse que conversou com ele, falou o seguinte, olha, meu filho, você ficando ou não no Corinthians, ele disse que o Corinthians vai trabalhar para chegar num acordo econômico que não é muito fácil com o Giovani, mas assim, você precisa jogar. Se você ficar sem jogar, vai ser ruim para você. São 6 meses sem estar em campo, sem aparecer, sem que as pessoas o vejam, sem que os times o vejam. Então, vamos lá, vamos treinar, vamos jogar. Quando você tiver uma chance de jogar, você vai aparecer. Foi o que ele contou do Giovani, que estava meio escanteado, ao que parece mesmo meio desanimado, porque não tinha muita oportunidade, e pensa em sair no meio do ano. Mas se ele, de repente, conseguir, até o meio do ano, encontrar ali minutos e oportunidades para fazer o que fez ontem, ele deu assistência para o gol. Foi. Ponto, ele resolveu o jogo. Né? Então, pode ser que ele consiga, né, ter uma condição melhor para tentar renovar com o Corinthians, ou, caso saia do Corinthians, encontre uma oportunidade melhor, porque vai se valorizar se ele estiver em campo jogando e fazendo gols. Gostaria de ouvir a análise do amigo Rafael Prats de uma estratégia que acabou dando certo. Se você for analisar o desempenho que o Corinthians jogou, é isso que eu ia falar. Não deu certo. Mas como o que conta, muitas vezes ou quase sempre, é o resultado, acabou dando certo, Prats. O que você viu? O que você achou? O Abel, na caderneta da dupla Ramon e Emiliano Dias, os resultados foram ótimos. O Corinthians tem 6 vitórias em 7 jogos no Paulista, vai jogar a fase final, ainda mais em um grupo que ele tem 18, Mirassol 15, depois tem Inter de Limeira com 4, Botafogo com 3. Esses times lá, que estão quase na rabeira, tem de ganhar quase todas. O Corinthians perder quase todas, não vai acontecer isso. Então, assim, em relação ao resultado, foi ótimo. O time jogou sábado e ganhou. Segunda-feira, quase com um time C, um time B, quase C, ganhou em Novo Horizonte. Resultados excelentes, né? Então, acho que a comissão técnica do Corinthians, quando fala de empenho dos jogadores, boa resposta, está se apegando muito ao resultado que o time teve. O resultado realmente é para se destacar. Agora, o primeiro tempo, principalmente, o Corinthians não conseguiu jogar. Eu acho que, independentemente de time B, time C, a proposta não era essa. O time não conseguia ter saída de bola. Em alguns momentos, o Ramon Dias pediu para o time lançar, a bola batia e voltava. Novo Horizontino muito rápido com a bola, né? Abria 2 jogadores bem dos lados do campo, assim. Esses jogadores tinham liberdade para dominar, carregavam a bola, muito chute ao gol. Tanto é que o Corinthians foi para o intervalo, o 0-0 era muito bom para o Corinthians, que não chutou ao gol. O primeiro chute ao gol do Corinthians foi o gol do Alex Santana, que foi no gol. Teve uma cabeçada sem perigo um pouco antes, mas a bola que foi ao gol, o Corinthians fez 1-0. Né? E aí ganhou o jogo. No Horizontino, no segundo tempo, não pressionou tanto assim como pressionou no primeiro, mas também achei melhor que o Corinthians, não tão melhor como na primeira etapa. Resultado excelente em relação ao planejamento, ao que pensou a comissão técnica. Muita gente que não jogava, jogou um pouquinho. Quinta-feira é outra história. Até os garotos que jogaram ontem não foram bem. O jogo, o time estava mal, dominado, não ficava com a bola, não conseguia trocar 3, 4, 5 passes. O Jacaré, lateral direito, Luiz Eduardo, que foi o meia na Copa São Paulo que jogou ontem, eles foram substituídos, né? E eles estavam sentindo realmente, o time não conseguia jogar, não conseguia se desenvolver. Melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas valeu muito pelo resultado. Resultado excelente, classificação garantida e quinta-feira o time inteiro contra o Palmeiras. Você sabe o que acontece quando o técnico faz o que todos estão fazendo no Brasil, que é poupar alguns jogadores, mesclar, num jogo coloca um time, no outro jogo já coloca outro, ou mistura tal. Quando perde, porque, por exemplo, Palmeiras outro dia perdeu do Novo Horizontino. Eu vi gente reclamando. Por que não jogou o Estevão, que o menino tem 18 anos, que não pode poupar, que tem que jogar todo mundo? Aí perde. Se o Corinthians perde ontem, ia vir cornetada. Sim. E o Novo Horizontino, tá tudo certo, tá tranquilo. Ganhou, viu, prof? De Palmeiras e Bragantino, 2 times de Série A no Paulista. Ganhou em Bragança sexta-feira e havia ganhado do Palmeiras em Barueri. Não é o time ideal para você botar reservas. Mirassol, Novo Horizontino, esses times estão numa outra condição dentro do Campeonato Paulista. Agora, a gente não pode esquecer que o Corinthians tinha jogado 48 horas antes, 50 horas antes, e quinta inclusive contrariando o regulamento, porque o regulamento pede um número de horas que não foi cumprido nesse caso. O São Paulo vai ver isso na semana que vem. Vai estar em campo na quinta-feira, contra o maior rival, é o jogo que para o corintiano e que para o palmeirense mais interessa no campeonato inteiro.
É um campeonato à parte, para quem você falou, você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras, minha senhora? A gente sabe desde que nasceu. Pega lá a tabela do campeonato, bota o marca-texto no jogo contra o rival. Então tem esse peso também. Eu acho que pelo que tem em mãos, o Ramon até poupa bem, mas acho que tudo que aconteceu ontem, esse negócio do amasso, também foi pela questão de como o time foi armado. O time só tinha volantes e atacantes. Então a bola não ia chegar para os caras. Que chegasse pouco, mas não chegou nunca. O jogo de ontem, professor, pelas circunstâncias, foi um jogo assim, ó, vamos ver que bota lá o que der para arrumar e se perder, tudo bem, faz parte. Mas foi um risco muito grande, porque foi um amasso. Tudo bem, mas se a bola perdesse, não passava no meio do campo. O Corinthians já tinha uma pontuação tranquila no campeonato. A classificação está confortável. Não ia passar susto, ele vai classificar e tal. Então, assim, o jogo de ontem, assim, tem que tirar esse jogo da frente, porque mais tarde vai ter Libertadores, eu não vou conseguir naquela semana, porque tem viagem e tal, disputar essa partida, então tira esse jogo da frente aqui. Ah, mas eu não tenho time. Ah, tá, bota o que der pra botar aí. Aí aparece o Giovani, que não estava sendo usado, o outro lá, o Jacaré na lateral, o jogo lá, o Choca, você vai pegar a rapaziada que ali às vezes... Pedro Raul. Pedro Raul, que não tem espaço no elenco. Bota aí, tá? Se ganhar, ganhou, se perder, perdeu. Ganhou. Que maravilha. Aliás, o resultado foi excelente. Aliás, excelente. 7 Porque o foco jogos, é quinta-feira. 21 pontos disputados, o Corinthians tem 18. É isso? Surpreende? Pô, o Corinthians Esperava isso no começo do campeonato, professor? Não, o Corinthians na rodada anterior contra o Noroeste, ele superou o número de pontos que ele fez no Paulista inteiro do ano passado. Quando, aliás, não chegou à fase de mata-matas. Um ponto, acho que a ver, é que toma muito gol, né? Ontem não tomou gol, surpreendentemente a gente viu por que não tomou gol, foi mais coisa do futebol, mas tem tomado muito gol em jogo em casa, muito gol de adversário. As vitórias são sempre 2-1, né? Isso aí. 1-0 ou 2-1. 1-0 ou 2-1. E você tomar gol do Água Santa, do próprio Velo, que são clubes aí que estão brigando para não cair, pode ser um sinal para a hora dos mata-matas, do amadurecimento. Eu ainda acho que, assim, o Corinthians está fazendo um campeonato em que ele é líder da classificação geral sem fazer força. Também tem essa impressão. Ano passado, por exemplo, em outras temporadas, era um desespero. O time estava lá para ganhar um jogo, rebaixamento, para ganhar era difícil e tal. O Corinthians tem feito, assim como outros times também, o Palmeiras é um caso, o São Paulo, ele tem feito rodízio no campeonato. Um jogo é com uma escalação, o outro é outro. Eu acho que, assim, o mais próximo do que seria uma escalação oficial titular foi contra o São Paulo. Sim. Não deu certo, o time perdeu. Mas nos outros, um dia joga o Memphis, outro dia não joga o Memphis. Um dia joga o Coronado, daqui a pouco... Só que eu falei, qual time não está fazendo isso? Então, se a gente analisar, por exemplo, os 4 grandes aí de temporada. O Corinthians está fazendo isso, o Palmeiras faz isso, o Santos faz isso, o São Paulo joga os 4. E joga o suficiente para ganhar os jogos. No Rio, em Minas, no Rio Grande do Sul, em todo lugar. Em ritmo de treino, assim, não está fazendo um esforço. Está ganhando, leva um gol, 2-1, ganhou e tal, sabe? Não é aquele jogo do desespero que você está sofrendo, que está... ok, levou um gol, mas já em alguns momentos já tira o pé do acelerador. Mas a impressão é que, como está chegando a hora do filé mignon, agora o time ideal vai começar, o time titular, o time inteiro vai começar a jogar mais vezes. De todo Porque mundo. Daqui a pouco também, além da quinta-feira, tem a Libertadores pro Corinthians. O jogo foi antecipado por causa da Libertadores. A temporada começa ali. O jogo da 11ª rodada. Na verdade, começa contra o Palmeiras. Né? Porque a impressão que naquelas 5, 6 primeiras rodadas foi mesclando. Olha, quarta-feira é um time, domingo é outro, quarta é um time. Chega no meio da primeira fase, do elenco, todo mundo rodada, joga um até pouco. fisicamente, tá todo mundo já mais Daqui a 15 preparado. Dias, o Corinthians estreia, dia 19, hoje é dia 4. Seria a semana do jogo contra o Novo Horizontino. Foi antecipado por causa disso. Vai ser uma quarta-feira, né? Isso. Fevereiro vai ser pesadíssimo para o Corinthians. Não só para o Corinthians, o Abel falou isso na coletiva, eu não poupo em função do próximo jogo, eu poupo em função da temporada. E é verdade, está todo mundo fazendo isso. Agora, quando o vento está a favor... É muito mais fácil você poupar. Sim, você conta a vantagem, né, Paulo? Novo Horizonte com a vitória. Puxa. E nem é tanto a questão da vitória no jogo de ontem, não é nem tanto a questão da vitória ou da derrota. É de como se apresentou. Tudo bem, time reserva, time C, time de B para C, mas você ser amassado 45 minutos como foi, é contar muito com a sorte. Acabou dando certo. Mas a maneira como o Corinthians se distribuiu ontem em campo... Foi uma maneira assustadora. Os atacantes não jogaram, porque a bola não chegava para eles,
Não passava, era só bate e volta, bate e volta, bate e volta. E não era gente tão inexperiente assim. Eu acho que um dos piores jogadores do Corinthians, onde acontecia tudo, foi o Hugo, lateral esquerdo. E ele não é nenhum garoto. O garoto estava do outro lado. Então, um pouquinho o mínimo de futebol, o mínimo de inteligência para levar o jogo de uma maneira que não fosse constrangedora, que o primeiro tempo foi constrangedor. Pelo menos isso, né? Mas acabou dando certo. Só a entrada do Romero, não é que o Romero entrou para armar jogo, nada disso. Pelo menos ele pegava a bola de frente e sabia o que fazer. Sim, Giovani entrou bem pela direita. Giovani também. Vamos dar uma olhadinha nas mensagens? Na hashtag F360BR. O Alan, grande torcedor da Colina. Pelo menos é o que eu vejo ali na camisa. Galera do 360, por favor, desvendem Yuri Alberto. Ele é um bom jogador com momentos ruins ou um jogador ruim com momentos bons? Ainda não estreou em 2025. Mandem um abraço ao meu sobrinho Gustavo, que é São Paulino e é fã do Yuri Alberto. Ele é bom jogador com momentos ruins. E ontem não dá para avaliar, porque ontem voltou a condição pré-Corinthians melhor. Ele estava sem o Garro, ele estava sem o Memphis. Pré-Ramon Dias. E jogando numa função muito parecida. Olha, colocar lá dele o Pedro Raul. Não entendi porque você deu essa ênfase, o Pedro Raul. Porque o Pedro Raul é um jogador tecnicamente limitado e cuja característica de futebol é muito diferente dessas dos jogadores citados aqui pelo professor. Não é um jogador que vai fazer a tabela, que vai aproximar, que vai triangular, que é o que fazem o Memphis, o Garro, com o Yuri Alberto. O Pedro Raul é um jogador poste na área para uma bola aérea, para fazer um pivô e tal. Ele não é um jogador, não tem nem biotipo para o corpo, para o jogo que é o jogo ao qual mais se adapta o Yuri Alberto. Do toca e me voe, né? Como é que é isso? Vai. Tabela, vai, triangula. Olha que maravilha. O Pedro Raul não tem essa característica. E outra, a bola sequer checou lá. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Corinthians que venceu ontem por um placar magro, né? 1-0, mas a gente sabe que o time era alternativo, só tinha 2 jogadores titular, um era o goleiro, né? Então o time do Corinthians não estava com o time completo, mas mesmo assim conseguiu aí uma vitória por 1-0, com direito a grande defesa do Hugo, com direito a bolas na trave que o Corinthians sofreu, com direito a Hugo defendendo o pênalti. Mas é isso, o Corinthians está acostumado a sofrer, né? Sabia que com esse time alternativo iria sofrer, mas mesmo assim garantiu ali 3 pontos com o time alternativo, o time praticamente reserva. E é isso. Se preparando, o time titular está se preparando para o jogo contra, né, no clássico. Então, vamos ver aí que será teste para cardíaco, né, esse jogo, esse clássico. Mas assim, o Corinthians já provou que pode sim ir lá na casa dos caras e ganhar dos caras. Então, acredito que o Corinthians também pode refazer essa história, né, mais ainda com o time descansado. A gente sabe que clássico é pegado, clássico é raça, e o Corinthians isso aí não falta, tá? Não falta raça no Corinthians, né? Os caras em clássico mostra realmente. E o Corinthians tem um time muito bem montado aí, tá muito bem entrosado, por mais que não tenha reforços, mas o Corinthians fez algo, né, que poucos clubes fizeram, que foi segurar a base, segurou os caras do ano passado e tá aí, lutando, né, guerreando a cada jogo. Os caras que estão entrando também nas partidas aí alternativas estão mostrando seu futebol, estão querendo uma vaga no time titular. Isso aí só agrega ainda mais no elenco, né? Mas e aí? O que é que vocês acham aí? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para esse derby aí? Na minha opinião, o Corinthians tem sim grandes chances de vencer, né? Nem que seja por um placar magro aí de 1-0. Mas e aí? Qual o seu palpite para essa partida? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto a nós e até a próxima.